Olá, pessoal do Terceirão. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a última AV2 de filosofia, talvez da vida de vocês. Mas vamos lá, tomara que vocês nunca deixem de filosofar e de pensar sobre o sentido da vida. Por falar em sentido da vida, em existir, o primeiro grande tema aí que eu quero que vocês saibam é de um filósofo de uma corrente chamada existencialismo. Aproveita se você estiver estudando nesse sábado pré-ENEM, porque é um dos temas que costuma cair sobre filosofia no ENEM. O Jean-Paul Sartre, né, falando sobre os dilemas da existência. E aí uma frase dele que ajuda muito a pensar sobre o existencialismo é: o que importa não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Essa frase também é traduzida às vezes de um jeito que eu até prefiro, que é assim: não importa o que a vida fez com você, importa mais o que você fez com o que a vida fez com você. Talvez pelo determinismo genético, pelo determinismo ambiental, pelo darwinismo social, as coisas baseadas muito em estímulo e resposta, assim, eu nasci baixinho, careca e gordinho, eu não vou ser nada na vida, só vou sofrer bullying. Não que isso não possa acontecer, né? Mas eu também posso recorrer a outros elementos, como a simpatia, o poder de comunicação, a acreditar que essas são características até que trazem um estilo próprio. Não importa tanto o que a vida fez comigo, importa mais o que eu fiz com o que a vida fez comigo. Lógico que dei um exemplo muito tosco aqui, mas só para ficar bem pragmático, bem prático, essa aplicação da teoria do Sartre nas nossas existências, né? Que você, na sua adolescência, nesse final de ciclo de ensino básico, ida para o ensino universitário, tem essa frase como algo que te faça bem, tá? Muito bem. O existencialismo, assim como antes a escola de Frankfurt, tem muito a ideia de pegar aquela antítese, né? Sim, tese, antítese, fazer uma síntese, que acompanhou toda a filosofia na epistemologia. Vocês lembram que episteme é conhecimento, logia, estudo, no estudo do conhecimento, a parte da filosofia que estuda o conhecimento é chamada de epistemologia. E desde o Platão e o Aristóteles existe uma divergência. Se o conhecimento deve ser mais racional, mais pelo mundo das ideias, mais pelo pensamento. Platão, né? É só lembrar do amor platônico, aquele amor que de fato não se concretiza, mas você tem como ideal, né? A amada na Torre de Marfim. Ou se você vai levar pelo lado mais empírico, empirismo, experimentalismo, ambientalismo às vezes também é chamado, empilhar experiências. Empirismo ou experimentalismo é fazer o conhecimento do mundo sensível, do mundo que a gente percebe pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Então, quando você descobre o mundo por meio das experiências, o empirismo valoriza isso. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento que pode ser vivido, que pode ser tocado, que pode ser experimentado. Nessa grande divergência, os racionalistas, os idealistas, né? Eles vão falar assim, olha, as emoções, as sensações podem corromper o pensamento. Lembra aquela brincadeira que eu falo branco, 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 e aí eu pergunto o que a vaca toma? Uma boa parte das pessoas responde leite. Ela fala, não, você nunca viu uma vaca adulta mamando em outra vaca. A vaca toma água, mas como você foi iludido pela audição, pela visão de imaginar o branco associado com o leite, você chegou ao pensamento errado. Os racionalistas, ele tem um pouco dessa brincadeira, eles falam assim, as sensações, as emoções atrapalham no raciocínio verdadeiro. Já os empiristas vão falar assim,
Que adianta você ter um raciocínio pleno e não experimentar as coisas na prática, tá? É lógico que você precisa experimentar. Você sabe tudo sobre o beijo. Tem um tratado sobre o beijo, mas aí você nunca beijou na vida. Que graça que vai ter isso? A gente precisa experimentar. E é lógico que entre essa tese e essa antítese, existem várias sínteses possíveis. O existencialismo fala um pouco sobre isso, sobre que a vida deve ser vivida, de que acontecem algumas coisas que racionalmente são determinadas, mas que a experiência que você tem dessas coisas determinadas podem dar novas interpretações e novos sentidos à existência, tá? Então, o que importa não é o que fazem do homem, mas o que faz com o que fizeram dele. O que importa é o que você muda, interpreta, modifica do que a vida lhe trouxe. Então, essa frase quer dizer isso. O que importa não é tanto os acontecimentos, os fenômenos, mas como você interpreta, reage, modifica, ressignifica os fenômenos da sua existência. Muito bem. Ainda nesse foco de filosofia contemporânea, nós temos um filósofo italiano chamado Domenico de Masi. Alguns dizem até que eu sou um pouco parecido com ele, o que para mim seria uma grande honra, ainda mais se eu fosse parecido intelectualmente. Ele morreu faz poucos anos, mas ele tem um livro chamado O Ócio Criativo. Ócio, traduzindo, seria preguiça. Tanto é que negócio, né, o mundo dos negócios, o mundo business, é aquele mundo que nega a preguiça, negócio, nega o ócio, negócio. E o Domenico de Masi falou assim, olha, existe um jeito de você ser um preguiçoso criativo. É lógico que ele não fala isso com essas palavras, mas o ócio que cria, que é quando você trabalha, você estuda e você se diverte, tudo isso está junto numa mesma atividade. Sem querer jogar confete aqui, né? Mas, por exemplo, eu gravando esse vídeo é um trabalho. Eu valorizo a minha questão de marketing pessoal, eu consigo engajamento, eu consigo fazer com que meus alunos aprendam mais, isso garante a minha empregabilidade. É trabalho. Eu estudei para poder falar as coisas que estou reforçando neste vídeo aqui. É estudo. E eu acho muito divertido interagir com vocês, depois saber o feedback de vocês. Eu estou neste momento tendo, segundo o Domenico de Masi, uma espécie de ócio criativo. Eu estou fazendo algo que me diverte, que me faz crescer como indivíduo, que me ajuda a me manter financeiramente, e tudo isso está numa atividade só. Ainda para vocês aí no terceirão, esse é outro filósofo que você pode levar as ideias dele para a sua vida. Sempre que você estiver num dilema, assim, olha, esse emprego está muito chato. Olha, não que você não vá ter que passar por fases chatas na vida, todos nós temos. Mas verifica qual desses três elementos está faltando mais na sua atividade. Está faltando mais você se aprofundar nos estudos? Está faltando mais você aumentar suas relações sociais para se divertir? Está faltando mais você arrumar um jeito pragmático de ganhar mais dinheiro? E assim por diante, tá bom? Então, 2 filósofos que caem nessa prova, que eu espero que sirvam para a vida de vocês depois que vocês saírem da escola. Então, o Sartre, não importa o que a vida fez de você, importa mais o que você fez com o que a vida fez de você. E o Domenico de Masi falando assim, ande pela vida juntando trabalho, estudo e diversão no ócio criativo. Um outro elemento que cairá na sua prova é sobre esta faculdade da Alemanha, o Instituto para Pesquisa Social. Nossa, aqui está Instituto. Eu peguei essa foto da internet e não vi que tinha esse erro. Peço mil desculpas, está faltando um T aqui, né? Tá Instituto. Eita, pessoalzinho, Instituto para Pesquisa Social, a Escola de Frankfurt. Muito bem. O que essa escola de filosofia da Alemanha trouxe de contribuição para a filosofia contemporânea? A Escola de Frankfurt
ela tenta fazer uma releitura do marxismo. Ah, marxista, comunista! Calma, gente. Existem uma série de elementos do marxismo que são questionáveis aí, às vezes não muito, mas existe uma série de elementos do marxismo, de você evitar a alienação, de você ter consciência da sua classe, do seu papel no mundo, que o pessoal da escola de Frankfurt valoriza no cotidiano. Principalmente de você ter uma visão crítica do mundo e usar a linguagem, a comunicação, e essa linguagem pode ser a linguagem oral, pode ser a linguagem escrita, pode ser a linguagem artística do cinema, das obras de arte, para você ter uma postura de não passividade do mundo, de não alienação, mas de questionar a realidade que lhe é colocada e tentar saber quais são os elementos que você pode transformar. Um dos caras mais expressivos aí dessa escola, eu vou querer que você saiba pelo menos 4 que vão estar numa tabelinha, já está aqui o formato da tabelinha, tá? Um deles é o Horkheimer. O Horkheimer, ele critica a razão abstrata da teoria tradicional por julgá-la uma criadora de mitos em que se assenta o cientificismo. O professor traduz aí que eu não entendi quase nada. Ele diz que a linguagem extremamente racional, a linguagem extremamente do idealismo, lá daquele pessoal que segue a linha do Platão, do Descartes, né, que tem que descartar as emoções, do positivismo. Ele fala, não dá certo. Quando você tem um discurso extremamente científico, desapegado da realidade, você está só fazendo o status quo, as coisas como estão, continuarem. Por quê? Porque toda esta linguagem científica que só valoriza a razão e que não valoriza a experiência, ela está desapegada da vida das pessoas. E aí as pessoas não se sentem no direito de opinar. Sabe, aquele jargão científico, aquelas palavras difíceis que só quem é do meio entende. Ele fala, é um jeito de isolar as pessoas de participarem e darem a sua opinião sobre a sua vida, sobre a sua experiência, sobre a sua existência. Então a teoria crítica do Horkheimer, tá? Ele fala, quem trabalha, quem vive, tem que dar a sua opinião, tem que dar a sua expressão e não pode só aceitar a linguagem científica como se fosse um mito inquestionável, tá? Hork, lembra work, work. Então, ele diz, quem trabalha, quem tem a experiência, não pode aceitar os mitos, tem que dar a sua opinião. Então faz essa associação do Hork com work, fala, olha, é quem trabalha que tem que dar a sua opinião e não aceitar os mitos racionais científicos como verdade absoluta. Tá? Isso não significa ser negacionista. Isso significa, olha, vamos pegar a ciência e colocar na vida das pessoas. Tá? Muito bem. O Adorno. Tá? Adorno parece enfeite, ó. Tô aqui com adorno de flores na minha sala, é bonita, né? Ó. Mas, no caso, Adorno não é enfeite. O Adorno, ele fala que assim, olha, temos que tomar cuidado com a ideologia. E aqui é muito importante que você tome cuidado, porque no Enem, em filosofia, a ideologia tem um sentido um pouco diferente do que tem para o sentido comum, né? Para o senso comum, da música do Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, para o senso comum, é assim, qual é a sua ideia de vida, qual é a sua filosofia de vida, né? E no caso aqui de ideologia, o Adorno e a maioria dos filósofos considera como um discurso que falseia a realidade, que enfeita a realidade. Ó, o Adorno, enfeite, né? Então, se você enfeita a realidade, você não tem a realidade descrita com perfeição. E isso causa uma dor no coração. A dor no coração de você não ver a realidade. Nossa, essa eu forcei. Mas tudo bem. Então, quando você tem um falseamento da realidade, você tem uma ideologia.
Percebe que é um sentido diferente de estilo de vida, sua ideologia de vida? Não. Ideologia para o Adorno é um enfeite, é um discurso que falseia a realidade. Ótimo. Vamos mais um pensador? Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele diz um pouquinho o contrário aí do que o Horkheimer fala. Não vou dizer o contrário, ele complementa. O Horkheimer, ele fala assim, olha, lembra, o trabalhador work, né? O Horkheimer, ele não precisa aceitar os mitos da ciência como um discurso pronto e acabado, mas ele tem que dar a sua contribuição. O Adorno fala assim, olha, às vezes o discurso científico é uma ideologia, ele está falseando parte da realidade. E o Walter Benjamin, ele vai um pouquinho complementando, às vezes até contradizendo um pouco os dois anteriores, ele fala assim, você quer poder mudar a realidade? Primeiro domine a técnica do dominante. Então conheça o que a pessoa que te domina conhece. As classes dominantes conhecem música clássica, as classes dominantes conhecem as técnicas de escrita, da literatura. As pessoas que são dominadas, as classes mais pobres, elas precisam dominar esse tipo de conhecimento para, depois de dominar a técnica, fazerem a sua luta contra a alienação. Mas não dá para você lutar contra a dominação se você não dominar o que o dominante domina, tá? Você vai lá, se abastece de cultura erudita, por exemplo, e aí você coloca elementos da cultura popular. Ele não acha que a cultura popular já deve bater de frente. Ele fala assim, domine a técnica, domine o que o dominante domina para lutar contra essa dominação, certo? Então, o Walter, tá? Benjamin, ele fala assim, olha, você está criticando as classes dominantes? Não, dá um Benjamin nelas, Benjamin, e vem a mim o seu conhecimento para eu poder lutar contra este pensamento. Não foi boa essa associação, mas enfim, foi a que veio agora. Marcuse, o último aí você deve saber. Vamos ver se você está lembrando, ó. Horkheimer diz assim, olha, o trabalhador tem que dar a sua opinião nas verdades, nos mitos científicos e não aceitar como uma verdade pronta e acabada. Ai, minha bateria parece que diminuiu aqui, mas eu vou aumentar. O Adorno fala assim, a ideologia é um adorno, é um enfeite para transformar falsidades em realidades e a gente tem que estar esperto para não cair em ideologia. O Benjamin, o Walter Benjamin, ele fala assim, você quer criticar o dominante, você quer lutar contra a alienação que as classes dominantes colocam? Domine o que a classe dominante domina, em técnica, em conteúdo, em conhecimento, para aí você produzir algo de crítica em cima disso. Mas se você não dominar o que o dominante domina, você não vai saber nem o que modificar. E o Marcuse? Marcuse, em épocas de inteligência artificial, eu acho que tem uma grande chance dele cair no Enem, hein? Porque ele alertava para que o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, os movimentos repressivos das liberdades individuais, e alertava para uma desvalorização da razão em favor da técnica. Você entende que ele está quase arrumando uma treta com o Walter Benjamin? Porque o Walter Benjamin diz que a técnica é importante. Ele fala assim, se a gente valorizar a técnica, o que deve servir ao homem, o homem que vai servir à técnica. Então, assim, o mais importante é a criatividade humana do que o uso da tecnologia. A criatividade humana, a expressão artística, a expressão da subjetividade, né? É isso que eu devo usar. O mar que mora dentro de mim deve ser o que eu uso, mar-uso. O mar que mora dentro de mim, das minhas emoções, da minha expressão, é o que eu devo usar, mar-uso. Não deu certo, mas enfim, são jeitos da gente lembrar. Vamos ver se você está sabendo os 4 aí, da Escola de Frankfurt. Então a Escola de Frankfurt é aquela que vai pegar elementos do marxismo e tentar aplicar a uma crítica da realidade, da sociedade que a gente vive. Os 4 aí que a gente vai ver mais, então Horkheimer diz assim, os trabalhadores, a classe operária, elas não devem aceitar as verdades científicas como mitos, mas elas devem dar a sua contribuição
pela experiência de vida que tem. O Adorno, ele nos alerta para a ideologia, discursos falsos que parecem verdadeiros porque tem adornos, porque tem enfeites. O Walter Benjamin, ele fala assim, olha, você quer lutar contra a dominação? Domine a técnica que o dominante domina. Benjamin, a sua técnica para eu poder alterar, para eu poder Walterar, para eu poder Walterar, mas primeiro eu vou dar um beijo em você, Benjamin. Não deu. E o Marcuse, ele fala assim, olha, discordo aí do Walter Benjamin, eu acho que a sensibilidade, a emoção, a expressão da subjetividade é um mar que a gente deve usar para não ser alienado pela técnica. Fechou? Gente, eu espero que com esta revisão eu tenha ajudado vocês tanto para a vida, quanto para a prova, quanto para o Enem, e é isso a filosofia. Um grande abraço e até a próxima!